gente, Renata Agostini traz informação do Eli Jonas Maia, nosso super produtor de Polícia Federal. Ele está desde as 9 horas da manhã plantado na frente da PF, nos abastecendo a todos da CNN Brasil com informações. E agora ele traz com urgência, atenção, chame seu pessoal. Temos as primeiras notícias a respeito do depoimento de Gonçalves Dias. Renata Agostini, o que traz o Eli Jonas Maia para a CNN? Há alguns bastidores importantes, olha, que Eli Jonas Maia nos traz. Primeiro, informação de que G. Dias respondeu a todas as perguntas, não se furtou a esclarecer nenhum dos pontos que os investigadores colocaram. Segundo, ele disse aos investigadores da Polícia Federal que não tem responsabilidade, não teve, né, e não tem responsabilidade sobre os atos de 8 de janeiro e afirmou que não foi omisso, que ele agiu. Portanto, o ex-ministro-chefe do GSI, Gonçalves Dias, disse à PF, segundo nos traz a apuração de Eli Jonas Maia, que ele não foi omisso, que ele agiu e não tem responsabilidade sobre o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Ele ainda disse que está disposto a colaborar com a Polícia Federal no que for preciso. Mostrou, então, essa postura de colaboração, além do depoimento que ele deu hoje, que foi extremamente longo, né, cerca de 5 horas, disse que está disposto a colaborar com o que a PF precisar mais à frente. Hoje, Eli Jonas nos descreve, né? Eli Jonas Maia é o nosso setorista da PF que está de olho no lance desde cedo. Ele nos descreve que, como sabemos, é feriado, não teve expediente na PF. Foi esse depoimento agendado. Vamos lembrar que houve uma determinação do ministro Alexandre de Moraes para que a PF ouvisse G. Dias, como ele é conhecido no governo. Então, não teve expediente na Polícia Federal. Esse depoimento apenas estava agendado, foi o que aconteceu e pronto. Olha, mais informações de Eli Jonas Maia, um procurador da Procuradoria-Geral da República que atua no STF, está acompanhando esse inquérito dos atos do dia 8 de janeiro, também esteve acompanhando a oitiva. 4 horas e meia de depoimento e a gente viu, o G. Dias saiu vazando ali, não quis falar com a imprensa, mas Eli Jonas já nos traz as primeiras informações sobre o depoimento de Gonçalves Dias. Dani. Importante, então, se você chegou agora, o produtor da CNN, de Polícia Federal e Judiciário, Eli Jonas Maia, traz as primeiras informações sobre o depoimento de Gonçalves Dias. Eu não fui omisso, eu agi, disse Gonçalves Dias. Ele não se furtou a responder nenhuma pergunta, afirmou que taxativamente que não tem qualquer responsabilidade sobre os atos de 8 de janeiro e que agiu da forma como pôde quando chega lá às 16 horas e 29 minutos, com quase 2 horas já de invasão da Praça dos Três Poderes, do Planalto, do Supremo e do Congresso Nacional. Ele disse que vai colaborar com a Polícia Federal no que for necessário. E um procurador da Procuradoria-Geral da República acompanhou o depoimento. Eu não fui omisso, eu agi. E aí, Leandro Rezende, ele tenta apontar ali exatamente, seria muito importante, a gente está atrás da íntegra do depoimento, porque eu quero mais saber, mais do que as respostas do Gonçalves Dias, eu quero saber as perguntas da Polícia Federal. Porque como vocês perceberam com esse bastidor, a PF já tinha visto tudo isso e já tinha destacado a atuação de um personagem. E não era exatamente Gonçalves Dias, tanto que eles apenas aceleraram o depoimento. É a desse capitão nomeado ainda na administração Bolsonaro, que, abro aspas para a fonte da Polícia Federal, aparece claramente a partir das 3 horas e 45 minutos, ou seja, 1 hora antes do Gonçalves Dias chegar, guiando, abro aspas, fecho aspas, para o integrante da PF que eu consegui falar, guiando golpistas dentro do Palácio do Planalto. Leandro Rezende. Dani, são as primeiras informações que o Eli Jonas Maia traz para a gente sobre o depoimento do Gonçalves Dias e, enfim, vamos entender se
objetivamente, a PF quis saber do Gonçalves Dias o que ele sabe desse capitão, que a gente acabou aqui de mencionar e que é essa pessoa que aparece guiando os vândalos lá dentro do Palácio do Planalto, né? Vamos ver se a PF efetivamente perguntou para ele sobre esse capitão José Eduardo Natali de Paula Pereira. É importante de destacar isso porque quando se tem um militar envolvido, né, numa investigação, seja ela qual for, a caserna tem um espírito de corpo muito grande, de autoproteção. E é importante observar como que isso vai se dar até no âmbito militar, no âmbito do Exército. Isso porque o Ministério Público Militar havia aberto uma série de apurações preliminares, inclusive para investigar militares do GSI, para saber se eles tiveram algum tipo de envolvimento com os atos do 8 de janeiro. Como tudo na Justiça Militar tem um outro andamento, né, nada disso foi muito para frente, ninguém foi ouvido e tudo foi passado para o Supremo Tribunal Federal, quando Alexandre de Moraes e o STF, como um todo, entendem que é no STF que que os militares que cometeram desvios devem ser processados. O que eu estou querendo chamar atenção para isso? Porque ver um militar, e aí se o Gonçalves Dias foi perguntado sobre a atuação do capitão que lhe era subordinado, ele vai precisar responsabilizar esse capitão, responsabilizar um militar, um companheiro ali de farda. Esse é um ponto também emblemático da nossa história, não é algo que a gente vê não vê sempre. Então, a situação que se chegou, né, pelo menos do ponto de vista político, o Gonçalves Dias é um militar que tentou agir dentro de alguma legalidade, dentro da legalidade, e não conseguiu porque foi traído, porque militares de patente menor que a dele não conseguiram. Esse é um problema para a caserna, é um problema para o militarismo de uma maneira geral, a ver como é que a PF vai encaminhar tudo isso. Gente, nós temos então Elijonas Maia, se você ligou agora no CNN 360, 3h41, seja muito bem-vindo. Elijonas Maia, o setorista de Polícia Federal e Judiciário da CNN, apurou que Gonçalves Dias, o ex-ministro do GSI de Lula, respondeu a todas as perguntas, disse não ter qualquer responsabilidade sobre os atos do dia 8 de janeiro e disse à Polícia Federal: eu não fui omisso, eu agi e posso colaborar naquilo que for necessário para elucidar tudo o que aconteceu.